Hoje eu tenho um grande prazer. Eu tenho como minha convidada especial, mas a deputada que eu mais admiro no Congresso Nacional. Exerce o primeiro mandato, mas às vezes que tivemos contatos para discutir temas relevantes, sempre me impressionou o talento, o brilho, a idoneidade moral, as teses que defende, quase, eu diria todas elas, exatamente como nós fazemos nesse canal, que é o canal da família, que é a deputada Caroline Detoni, que me honra com a sua presença. Minha caríssima deputada, eu já começo fazendo uma pergunta. Como é que a senhora, que é advogada, colega minha, ao decidir se candidatar a ser deputada e ser eleita, e chegar ao Congresso Nacional, como é que a senhora viu o Congresso Nacional, aquele que é o maior poder representativo do povo, que representa a situação e a oposição, enquanto o Executivo representa só a situação, e o Poder Judiciário não é poder representativo, ele é apenas que tem que fazer ser respeitada a lei. Conte-me a sua impressão assim que chegou uma jovem deputada, entende, fazendo a sua primeira experiência representativa. É uma grande honra estar aqui com o senhor no seu programa. Eu que já assisti tantas e tantas vezes e tenho uma admiração imensa, tanto pelo seu trabalho, como advogado, como professor, como mestre, constitucionalista, admirado pelo Brasil e também em todo o mundo. Primeiro, é uma satisfação inestimável para mim estar com o senhor aqui hoje. E também um abraço a todos os telespectadores, né, que acompanham. Então, quando eu me elegi como deputada federal, né, junto com o presidente Bolsonaro, nós chegamos normalmente com a nossa visão, né, de advogado, e pensa assim, nossa, eu sou formada em Direito, então o meu conhecimento jurídico vai me ajudar a entender o processo legislativo de uma maneira, assim, muito fácil, né. Mas quando eu me deparei com toda a estrutura do Poder Legislativo e como funcionava o trabalho das comissões, o plenário, a formação de pauta e tudo mais, eu comecei a ver que a atividade legislativa, ela é muito intensa. E eu cheguei já com a pré-concepção de que o grande problema do Brasil era o Supremo ser ativista, né, muitas vezes legislar no lugar do Congresso Nacional. Mas quando eu parei e me deparei com os números também da atividade legislativa, eu me assustei. Tem um estudo do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, professor, que fez uma pesquisa que de 1988 até setembro de 2020, sabe quantas normas foram editadas no Brasil nesses 32 anos que foi o objeto da pesquisa? Sim. Cerca de 6 milhões e 400 mil normas. 6 milhões de normas em 30 anos o Brasil editou. Claro, cabe esclarecer que 4 milhões e 400 mil foram dos estados, no âmbito estadual, 1 milhão e 900 mil foram editadas, 4 milhões foram editadas no âmbito municipal, 1 milhão e 900 mil no âmbito estadual, e a Câmara Federal editou 170 mil normas, né? Então, 6 milhões de normas é praticamente impossível de qualquer cidadão, quanto mais um operador do direito, ter conhecimento, né? Então, quando a gente se depara com isso e percebe também, segundo um outro estudo do IPEA, que 47% da atividade legislativa é para estabelecer datas comemorativas ou homenagens, ou seja, você percebe que é mais ou menos, não tem muita utilidade, né? Você percebe assim, poxa, são 6 bilhões por ano de orçamento destinado para um poder, né, que é uma fábrica insana de leis, que gera uma insegurança jurídica muito grande, porque a todo momento estão querendo mudar a legislação e trazer novas normas ao ordenamento jurídico. Então, um Congresso Nacional muito proativo também pode ser nocivo para uma nação, porque segundo Churchill, professor, o que Churchill dizia? Se você tem 10 mil leis, você perde todo o respeito pela lei. E é um dado interessante, deputada, é o fato de que todo direito se baseia num único princípio para que ele possa ser exigido. Que ninguém pode desconhecer o conteúdo de uma lei. O pressuposto é que todo cidadão, até os mais analfabetos, tem que conhecer a lei e
ninguém escusa o descumprimento da lei pelo seu desconhecimento. Isso vem do direito romano. Ora, nada é tão falso como o princípio fundamental do direito, como o princípio no qual o direito é alicerçado. Porque todo direito tem que se alicerçar de que as pessoas têm que cumprir a lei. E para cumprir a lei, todo direito se alicerça no aspecto de que ele tem que ter conhecimento. E todos sabem que ninguém, mesmo que o cidadão fosse uma enciclopédia, tivesse essa enciclopédia dentro da cabeça e saber todas as leis. Então, nós começamos uma falsidade monumental com o pilar maior do direito. Isso que a deputada está apresentando é demonstração inequívoca, como efetivamente, enfim, o próprio legislativo, embora eu sempre entenda, por isso é que está em primeiro lugar na Constituição, tá? Na organização dos poderes, no quarto título, ter o poder do 44 a 69 é o poder legislativo. O segundo poder é o executivo. O poder que não é poder representativo, mas é apenas um poder para fazer a lei ser cumprida, é o terceiro e último poder. Ora, por quê? Porque o legislativo tem situação e oposição, a totalidade da nação representada, e também faz seus abusos. Mas só ia dizer também sobre o ativismo judicial. E só para complementar, professor, então um dos grandes problemas que eu diagnostiquei chegando lá é que a gente tem que ter muita moderação, né, e que a gente tem que ter muito bom senso para não aprovar, não achar que um bom deputado é um deputado que aprova muitas leis, porque o pessoal sempre nos cobra, né, quantas leis você aprovou nos teus mandatos, né, conseguiu aprovar alguma lei como se fosse um mérito, mas na verdade você evitar que leis nocivas que contrariam os valores da população sejam aprovadas também é bom. Então, professor, outra coisa que eu percebi que eu acho importante comentar é que existe no Brasil uma espécie de mentalidade legiferante. O que seria isso, né? Por exemplo, tem muitos pais, muitas famílias que querem educar seus filhos em casa, que é o ensino domiciliar, uma prática muito comum nos Estados Unidos, né? Onde mais de 3,5 milhões de famílias educam seus filhos em casa. E se nós pegarmos tanto o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a própria Constituição Federal no artigo 226, 229, e o próprio Código Civil no artigo 1634, ele fala que a família tem o protagonismo na escolha da educação dos seus filhos. No entanto, se o pai resolve, não tem uma lei que regulamento que seja o ensino domiciliar. Mas no Brasil, nós temos o princípio da legalidade que ele diz o quê? Só pode fazer algo se tiver permitido, se não for proibido, você tem liberdade, né? É o princípio da legalidade. Mas, no entanto, não tem lei do ensino domiciliar. E se as famílias que praticam, elas deveriam estar na legalidade. Elas são consideradas criminosas. Porque existe uma mentalidade assim, se não tiver uma regulamentação dizendo exatamente como tem que ser o ensino domiciliar, ele é como se fosse proibido e o Estado vai perseguir você, e tem muitas famílias sendo perseguidas. Então, essa mentalidade legiferante que precisa ter uma lei sobre absolutamente toda a vida civil, é uma mentalidade que eu acredito que fere o princípio da liberdade, né, e deixa o Estado como protagonista de toda a vida social e privada, quando, na verdade, o clima de liberdade deveria ser o predominante na sociedade. Então, essa mentalidade legiferante que precisa ter lei para tudo, infelizmente, o povo brasileiro está muito ainda incutido nisso, sabe? Principalmente os legisladores e, sobretudo, os juristas também. E é um dado importante, deputado, é que a escola, quando os pais entendem que podem educar, se todas as provas tiverem que ser presenciais, e essas provas os alunos passam, que são bem educados, é uma forma de respeitar o bem maior na Constituição. O 226, que a senhora citou, como é que ele começa? A família terá especial proteção do Estado. Não, a família é a base da sociedade. E o Estado tudo fará para proteger. Se a família que, aliás, dizia-se, família, o Estado não é senão uma família ampliada, se a família é a base da sociedade, nada legítimo que eu, como pai, queira educar meu filho naquilo que eu considero, porque fui eu que o gerei, perfeito, eu que estou cuidando dele, e não como determinados professores querem. Não, nós estamos numa sociedade, os pais não sabem educar,
nós temos que educar de acordo com as nossas ideologias. Isso é um verdadeiro crime que se faz contra o princípio maior da Constituição. Os comentários que estão lá atrás, aqueles azuis, a parte de família fui eu que comentei com o Celso Barros, eu digo o seguinte: para mim, o que está no 226 é cláusula pétrea, porque se a família é a base da sociedade, e o Estado é formado por povo, território e poder, e a base dessa sociedade, desse povo, a família, é evidente que ela tem que ter liberdade total. Como eu sempre faço em todos os programas, eu ofereço um livro. Esse é um livro antigo, uma visão do mundo contemporâneo, mas como hoje nós estamos enfrentando esses novos problemas entre a Rússia, a Ucrânia, a expansão do Império Russo, e é um verdadeiro império, porque lá o Putin faz o papel do imperador, ele passa a ser atual de novo. O livro foi escrito em 96, quando ainda tínhamos uma guerra fria, não totalmente solucionada. A Rússia tinha saído com o desfazimento pós-muro de Berlim de todas os impérios, melhor, de todos os estados, de todas as repúblicas soviéticas, mas já previa que nós poderíamos ter problemas sérios no futuro, na recomposição, que ninguém perde o que não quer perder. Se puder recuperar, pretende o que está acontecendo. Vou lhe mandar um livro em que eu abordo esse aspecto, diversos problemas do visão do mundo contemporâneo, atual. E eu gostaria, deputada, de pegarmos um assunto que me parece extremamente relevante. Eu tenho batido muito nos comentários da Constituição, em livros que escrevi, em artigos de jornais, em palestras, que, apesar do brilhantismo dos nossos ministros, eu tenho livros escritos com 7 dos 11 ministros, e, ao mesmo tempo, sou companheiro de academias, aqueles com quem eu não escrevi, nós estamos com um ativismo judicial ilícito, que não foi a intenção do Constituinte. O Constituinte, quando criou os poderes harmônicos e independentes, foi para fazer 3 poderes com atribuições exaustivamente definidas do artigo 44, artigo 135, é o artigo 4 da Constituição, para que cada poder soubesse o que teria que fazer. Nós estamos vendo, muitas vezes, o Poder Judiciário entrar, eu tenho denunciado, eles não podem nem nas ações diretas como constituídas por omissão legislar em lugar legislativo, e nós estamos vendo essa invasão. Como a senhora falou no primeiro bloco sobre o ativismo legislativo, agora eu queria ouvir sua opinião sobre o ativismo judicial. Então, professor, eu sou uma crítica do ativismo judicial, né? Eu entendo que se todo poder emana do povo, como está na Constituição, quem representa o povo é quem foi eleito pelo povo por expressar essa vontade popular, né? A soberania do voto, a soberania popular. Então, no Congresso Nacional é o momento que a gente debate e valoriza as tradições, a forma como a população quer estabelecer o seu modo de vida. Quando a gente vê um dos ministros, né, do Supremo ou o próprio tribunal inovando no ordenamento jurídico, criando normas positivas, né, no lugar do legislador, né, ou, em vez de aplicar as normas que o Congresso Nacional aprova, nós temos, então, essa atividade nociva em que eles acreditam que sabem o que é melhor para a população em vez dela mesma. E aí a gente tem algo que é realmente nocivo. E a gente percebe nos últimos anos que, infelizmente, o ativismo tem sido uma constante, né? Nós tivemos vários casos como a autorização do aborto do anencéfalo, o CNJ aprovou a audiência de custódia, que depois se tornou lei. Aí nós temos a autorização da união estável entre pessoas do mesmo sexo, mudando o conceito de identidade familiar que estava na Constituição. Nós temos também a questão da criminalização da homofobia. Então, são vários casos em que o Supremo usurpou da competência do Congresso Nacional. Nós temos, então, qual medida... A relativização também da liberdade de manifestação do parlamentar, porque o artigo 53 diz que é inviolável qualquer manifestação. Perfeito, isso foi agora no ano retrasado. Etc., pode se opor, eu posso não gostar da manifestação, mas ele, enquanto parlamentar,
quaisquer, e quando foi discutido no Congresso a emenda 35, o Gabriel, que estava como um dos relatores, ele disse o seguinte: eu ia pôr quaisquer manifestações no exercício de suas funções. E o Bartóquio, que era deputado federal, foi presidente do Conselho Federal na hora, e disse: não, nós temos que dar liberdade absoluta. Exatamente. Não é ele que está dizendo, ele está dizendo por 20 mil, 30 mil, 100 mil representantes. Perfeito. Então, professor, o que nós fizemos para tentar evitar, né? Para tentar preservar a competência do Congresso Nacional? Eu apresentei, no dia de ontem, um projeto de lei 344 de 2022, que visa regulamentar o artigo 49, que fala das competências exclusivas do Congresso Nacional, inciso 11, que fala que compete ao Congresso Nacional zelar pela sua própria competência, né, preservação da sua competência legislativa. E o que eu coloquei lá que era uma coisa que estava faltando? Mediante decreto legislativo, toda vez que o Supremo tomar uma atitude de legislador, o Congresso Nacional vai poder sustar essa decisão judicial e restabelecer a competência dele. Então, porque a gente tem que entender que quando o Congresso Nacional não legisla sobre aborto, sobre liberação de droga, né, é porque os deputados, eles, na verdade, estão dando não é omissão do Congresso, que o Judiciário fala, não tem lei sobre isso, então nós vamos legislar. Na verdade, é um silêncio retumbante que a gente fala. A matéria do aborto foi submetida e a maioria dos parlamentares disseram não, a sociedade brasileira não quer aborto, então nós nunca vamos ter uma lei sobre aborto no Brasil, dependendo da população, porque a população não quer isso. Então, fiz esse projeto de lei para tentar manter a competência do Congresso Nacional. Veja o seguinte, deputado, eu acho esse projeto essencial. A meu ver, na minha interpretação de titular de Direito Constitucional da Universidade do Mackenzie, eu sempre entendi que não há palavras inúteis na Constituição. Nos meus livros de Direito Constitucional, eu fui professor titular dessa matéria na Universidade de Mackenzie, de tal maneira que, se tem que zelar, desde o dia 5 de outubro de 1988, enquanto não houvesse lei, ao Congresso caberia definir, jamais ao Supremo. E quem tem que zelar é quem tem o poder na mão. Não é o poder que invade decidir se invadiu ou não corretamente. Professor. Então, isso é fundamental. E isto que foi dito pela senhora, no sentido de que realmente esse projeto se faz necessário, eu acho importantíssimo que o Supremo, a todo momento, todos eles eleitos por um homem só. A senhora foi dezenas de vezes mais votada do que um ministro do Supremo. Ele só foi votado por um homem só, que é o presidente da República. Perfeito. Ela foi pelo povo. Eu respeito muitos membros do Supremo Tribunal Federal, mas, indiscutivelmente, eles não são legisladores. A função deles é cumprir a lei que eles não fazem. A lei que eles têm que fazer cumprir é a lei feita pelo Legislativo ou, eventualmente, pelo Executivo. Outra atitude que eu fiz, e para finalizar meu comentário, professor, tem a ver com a centralização da apuração das eleições, né? Logo em 2018, quando deu ali suspeita de invasão por hacker, a Polícia Federal emitiu um parecer dizendo que precisaria centralizar, recomendou ao TSE centralizar a apuração das eleições. E, do nada, o presidente do TSE, violando o artigo 197 do Código Eleitoral, que fala que os tribunais regionais eleitorais cumpre a eles apurar o resultado das eleições, eles decidiram, não tem um ato normativo, não tem uma decisão judicial, centralizar agora na eleição municipal, em 2020, que a apuração do resultado se daria em Brasília. Os presidentes dos tribunais regionais se insurgiram, e especialmente de Santa Catarina, oficiou ao então ministro Barroso, que estava presidindo até o final do ano passado, até agora, né, até esse ano, e pediu, olha, demorou, o povo está insatisfeito, e nós temos uma tradição de 30 anos, desde a Constituição de 88, de apurar. E o que eu fiz então? Protocolei hoje um projeto de lei para deixar ainda mais claro o artigo 197, dizendo que a competência para apurar o resultado tem que ser descentralizada, não pode ser toda centralizada em Brasília. Eu acho que isso vai ajudar muito na eleição desse ano, onde tem tanto questionamento, né, e a gente está sendo até proibido de questionar muitas vezes, mas eu acho que isso vai deixar mais
claro, com a competência de cada tribunal para fazer a sua apuração e depois remeter os dados. Então, esse é um outro projeto de lei que nós fizemos por entender que isso também respeita a democracia, a soberania popular, especialmente o Código Eleitoral, que já estabelece isso. Eu entendo, deputada, e nós estamos chegando ao fim do programa, que talvez o erro para não termos adotado a urna auditada tenha sido o combate à urna eletrônica. Embora muitos, eu fiz uma vez um congresso com a presença, inclusive, do ministro Toffoli, nesse congresso do Centro Superior de Direito, Academia Internacional de Direito e Economia, em que um painel foi só sobre a urna eletrônica, mostrando a vulnerabilidade. Agora, de qualquer maneira, como foi adotado, se falasse o seguinte: respeitamos a urna auditada, mas nós queremos evoluir, que indiscutivelmente é uma urna mais evoluída, nós não estamos contestando a anterior, nós queremos uma urna mais evoluída, eu tenho a impressão que passaria. Pois é, nós vamos submeter agora esse ano, nós vamos apresentar novamente esse projeto. É que isso aconteceu. Tá? Nós estamos no final do programa, eu gostaria de suas últimas considerações, deputada. Professor, queria agradecer, né, pela oportunidade, parabenizar pelo seu trabalho, eu tenho uma grande admiração pelo senhor, então é uma honra inestimável estar aqui no seu programa. Deixar um abraço a toda a família, a doutora Ângela, a doutor Ives Filho, que são pessoas muito queridas, a todos os demais filhos, né, e ao senhor em especial, agradecendo pela oportunidade e a todos os telespectadores. Olha, minha cara deputada, eu aqui fico muito feliz, eu venho procurando trazê-la para o meu programa há muito tempo, e nunca coincidia as datas, ligava para a secretária, e agora o fato de tê-la no meu programa, isso realmente me alegra sobremaneira. E acho, senhores telespectadores, a juventude, quando eu vejo uma deputada jovem, e com essa garra, com esse espírito de luta, com esse sentido de patriotismo, se percebe que o Brasil, como dizia Yu Tang sobre a China no passado, ainda é um país que tem muitas chances de se erguer definitivamente como uma grande nação. É uma grande nação, mas passa por turbulência, que todos nós conhecemos, mas enquanto tivermos pessoas que pensam, como a deputada Carolina, procurando um Brasil maior, um Brasil bem ordenado, um Brasil sem ativismo, é evidente que nós podemos ter esperança no desenvolvimento. Muito obrigado, minha querida deputada Carolina Detoni, meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.